para uma terça-feira abençoada, uma terça-feira na presença do Senhor Jesus. Que oportunidade nós temos todos os dias, né? Talvez é tão simples acordar, é uma prática que a gente tem todos os dias, né? A gente tem a nossa rotina diária e a gente deita, faz as nossas orações, às vezes sim, às vezes não, depende, né? Às vezes naquela correria a gente acaba até esquecendo de orar, mas independente disso, é uma rotina. Rotina é aquilo que a gente faz todos os dias. E desde que a gente nasceu e até agora, no momento de vida que você está, você deita à noite, você acorda de manhã e é algo tão básico para a gente, né? Tão assim a rotina que a gente está tão acostumado. Mas se a gente parar para pensar, para refletir realmente, é algo da parte de Deus, é uma oportunidade que Deus nos dá de acordar todos os dias, de respirar, de ter o fôlego de vida. Eu falo que a gente é uma máquina impressionante, né? O sangue ali correndo nas nossas veias, bombando o coração funcionando, todo o mecanismo, pulmão. Aí a gente tem que beber água, a gente tem que se alimentar. Que impressionante como Deus é maravilhoso, como Ele fez o ser humano. E a gente vê isso com tanta naturalidade. E às vezes eu já me peguei várias vezes reclamando e falando, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, esse dia está corrido demais, é muita tarefa, eu sou empresário, eu não tenho descanso. E como nós somos ingratos, né, a Deus, porque quantas pessoas não queriam ter uma empresa e depois eu caio na realidade e falo assim, Senhor, me perdoa, como eu sou falho, o Senhor está me dando mais uma oportunidade de um dia de vida, né? Eu estou respirando, eu estou com saúde, eu estou aqui, eu já tive tantas oportunidades e aí eu me pego reclamando. Então, a gente precisa se policiar, né? Eu até estava conversando com um amigo meu e eu fiz uma analogia com aquela esteira, né? Eu vou para a academia fazer exercício e tem aquele botão vermelho, que é o botão de emergência. Quem fez esteira aí já conhece uma esteira de praticar exercício vai saber o que eu estou falando. Quando você está ali pedalando, deu algum problema ali, você bate naquele botão vermelho, é um botão de emergência, a esteira vai parar na hora. Então na minha mente, eu coloquei um botão desse vermelho e decidi, eu falei, Senhor, toda vez que eu começar a reclamar, eu vou lembrar na hora, eu vou apertar esse botão vermelho na minha mente e vou parar. Porque como é importante a gente ter gratidão a Deus, ter gratidão por tudo que Ele fez nas nossas vidas, por a gente ter mais um dia, né? Então, ninguém pode roubar a sua paz nessa terça-feira, nem nessa terça-feira, nem na quarta-feira, nem na quinta, nem este ano. A gente precisa realmente ter o fruto do Espírito. Eu sei que é difícil, né? Que vem muitas coisas na nossa direção para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, para tirar a gente do sério, para a gente perder a bênção. Então, é só Deus mesmo para trazer para a gente o fruto do Espírito, para a gente respirar. Antes de tomar a decisão, antes de falar algo que possa tirar a sua paz ou ofender outra pessoa, e na verdade, eu sempre falo que quando alguém vem agredir a gente com palavras duras, querendo brigar, querendo insultar, querendo desafiar, o problema não está comigo, está com ela. Então a gente precisa ter o autocontrole que só Deus pode dar, porque a gente, como ser humano, né, a gente tem o sangue quente, aí já fica nervoso, já quer responder, já quer falar mais alto, já quer mostrar também, eu sou mais forte que você, não vem gritar comigo não, que eu vou gritar mais forte ainda. Mas na verdade, a discussão, na verdade, esse enfrentamento só vai gerar vários problemas e você vai perder sua bênção, você vai perder a paz. E a paz que excede todo entendimento é o Senhor Jesus. Então não deixe ninguém tirar isso de você, porque o que você tem de maior valor, o que você tem de precioso na sua vida é a paz. A paz é algo indescritível, é algo maravilhoso. Então não deixe aí no trabalho, não deixe no dia a dia as pessoas roubarem sua paz, ninguém roubar sua paz. Se conecte com Deus, ore e fale, Senhor, me dá o fruto do Espírito, traz essa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode nos dar, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir
as suas orações. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Eu gosto muito da história de Davi. Eu falo bastante sobre a história de Davi. Davi era segundo o coração de Deus, rei de Israel. E eu vou continuar aqui em alguns capítulos aqui eu falei de Davi e depois eu vou passar aí para você ler 1 Samuel. Lê 1 Samuel 16 e diante, que você vai se aprofundar na história de Davi. Eu acho interessante que muitas pessoas falam que Davi derrotou Golias, né? Isso é verdade, Golias era um gigante, né? Um gigante realmente terrível, temido por todo mundo, estava ali afrontando o exército de Israel, mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender a história de Davi. Davi era filho de Jessé, um dos filhos, né? De Jessé era o mais novo e ele ficava ali no campo cuidando das ovelhas. Ele ficava cuidando ali da parte financeira da família. A família tinha aquele rebanho de ovelhas ali e Davi precisava cuidar, porque se ele não cuidasse, vinham os animais ferozes ali, devoravam aquelas ovelhas, as ovelhas iam se perder, ou alguém ia roubar a ovelha, enfim, ia ter um prejuízo. Precisava de alguém para olhar aquelas ovelhas. E Davi foi destacado pelo pai, escolhido ali pelo pai, para ser aquele que ia cuidar das ovelhas. Um trabalho que não era bem remunerado, na verdade não tinha remuneração, não era um trabalho grandioso, visto aos olhos de todos, assim como uma grande profissão, né? Então, pastor de ovelhas não era valorizado. Mas Davi estava ali cuidando daquelas ovelhas e certa vez veio um lobo ali para comer as ovelhas, ele matou o lobo. Veio um urso, ele matou um urso. Veio um leão, ele matou um leão, né? Ele enfrentou o leão e matou aquele leão que estava querendo comer ali o recurso da família, as ovelhas, acabar ali com o empreendedorismo da família, o sustento da família. E Davi lutou e venceu todas essas batalhas, né? E ele tinha uma funda que era, na Bahia a gente chama de estilingue, né? Colocava as pedras assim, ficava rodando e jogando, ele ficava treinando ali. E eu sempre falo que a mãe da excelência é a repetição, né? Tudo aquilo que você se dispõe a fazer, a se preparar, a treinar todos os dias, você vai ser excelente. Você vai ser muito bom, porque a mãe da excelência é a repetição. E Davi ficou ali muito tempo treinando ali e também lutando contra aqueles animais. E quando ele chega no fronte de batalha, que o pai dele pede para ele levar comida para os irmãos e trazer notícia, quando você lê a história toda, se você não conhece, você vai entender, tem um gigante ali há mais de 30 dias ofendendo o exército de Israel e falando, não tem nenhum homem aqui para me enfrentar, né? Nenhum guerreiro aqui para me enfrentar, e eu vou vencer a batalha. Se tiver algum que enfrente aqui a mim e me vença, o nosso exército vai se entregar para o exército de Israel. Então ficou essa afronta aí, nenhum soldado tinha coragem. Mas a única pessoa que estava indo ali e que chegou naquele local que não era para enfrentar o gigante era Davi. Davi não era para enfrentar o gigante, essa não era a missão que ele tinha que fazer, não foi isso que o pai dele pediu. O pai dele pediu para que ele levasse comida para os irmãos, que já estava muito tempo ali no fronte de batalha, e não sabia como os irmãos estavam, não tinha notícia. Então, na verdade, o Davi foi ali socorrer os irmãos e atender um pedido do pai. Só que quando ele chegou lá, ele perguntou, quem vencer esse gigante ganha o quê? E o rei Saul tinha prometido que ganhava a mão da filha dele em casamento, a família não ia pagar mais impostos, ia ganhar muito ouro, ia ter muita riqueza. Então, Davi viu uma grande oportunidade ali. Ele viu a oportunidade da vida dele. Por quê? Porque ele estava preparado. Então, quando a oportunidade encontra o preparo, aí você, com certeza, você vai mudar de vida. Então, por isso que você precisa estar preparado. Por isso que você precisa estar pronto. Às vezes você está passando por dificuldades aí, você está passando por muitos momentos difíceis que você não consegue entender, mas esse é o momento de processo para você viver o propósito. Quando chegar a oportunidade, você vai estar preparado e preparada. Foi isso que Davi fez. Ao longo da vida ele estava ali matando aquele urso, matando o leão, estava ali treinando ali com aquela funda, mirando ali aquelas pedras, jogando, ele estava treinando.
Então, quando apareceu a oportunidade, veja bem que ele pergunta: o que ganha quem derrotar esse gigante? A maioria dos soldados que não estavam enfrentando o gigante estavam focados só no currículo que ele tinha, esse gigante, que ele não tinha perdido nenhuma batalha, que ele já tinha matado muitos homens, que ele era terrível, que isso, que aquilo, mas Davi não deu ouvidos a isso. Por isso que Deus trouxe essa palavra aqui nessa terça-feira para você, no dia de hoje. Não dê ouvido aos gigantes que estão afrontando aí a sua vida, que são esses problemas, essas dificuldades. Foque na recompensa que o Senhor Jesus está falando para você hoje. O que ganha quem derrotar o gigante? Foi isso que o Davi perguntou e foi isso que ele ouviu. Ele ouviu assim, ó, a família não vai mais ser cobrada os impostos, o rei Saul prometeu, vai ter ouro e vai ganhar ainda a mão da filha dele em casamento. Então Davi estava ali no processo para depois chegar ao reinado, como ele chegou mais na frente. Quando você lê aqui, a partir de 1 Samuel 16 diante, você vai entender qual foi todo esse processo. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Deus trouxe essa palavra nessa terça-feira hoje aqui para dizer para você: não fique impactado com o tamanho desse problema, não fique impactado com esse gigante, não fique impactado com essas dificuldades, porque ele vai te dar a vitória. Tudo que você tem passado até hoje, você tem sido treinado e treinada para esse momento, chegar o momento certo, chegar o momento da oportunidade, você vai estar pronto, você vai estar pronto. Então creia nisso, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então se mantenha firme aí, se mantenha na presença do Senhor, continue orando, continue buscando, e eu tenho certeza que esse gigante não vai te derrotar. Deus vai entregar ele nas tuas mãos, vai entregar a vitória nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Acredite, creia nisso. Eu vou orar agora para que Deus nos abençoe, que a gente derrote os gigantes que venham na nossa vida. Então, ore junto comigo. Senhor, meu Deus, Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais um dia. Senhor, agora nós conseguimos entender, e tem pessoas aqui nessa oração entendendo que ela está vivendo um processo, Senhor, para viver o propósito. Ela está passando pelo processo para viver o propósito. Em nome de Jesus, Pai, dá força a essas pessoas. Está chegando a hora da vitória dela. Quando ela estiver na frente da oportunidade, quando o Senhor entregar essa oportunidade, ela vai estar preparada. É isso que nós declaramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Que elas venham continuar rompendo em fé. Dá saúde para elas, Pai. Libera a saúde aqui agora nessa oração. Visita pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão em casa doentes. Eu não sei qual tipo de problema ela está passando na parte física, mas o Senhor é um Deus do milagre, o Senhor é um Deus do impossível. E eu creio, Senhor, que essa pessoa vai vir testemunhar aqui no nosso canal Porção de Fé, que ela foi curada, que esta oração chegou ao teu trono. Dá ordem aos teus anjos a respeito de pessoas aqui que estão com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estão, infelizmente, pensando até em tirar a própria vida neste momento. Senhor meu Deus, alcança elas agora, em nome de Jesus, Senhor. Dá força para elas, dá ânimo de vida, fôlego de vida, Senhor meu Deus, que elas vão ter um ano de 2026 extraordinário, que tudo que elas coloquem as mãos, elas venham prosperar. É isso que nós declaramos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Recebe essa oração aí, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Eu te desejo toda sorte de bênçãos, uma terça-feira especial, uma semana maravilhosa, que você tenha um ano extraordinário na presença do Senhor. É isso que eu declaro sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa palavra, compartilha com duas pessoas, só com duas pessoas, porque quando você semeia na vida de outras pessoas, você também é abençoado. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque cada dia que eu postar um Porção de Fé, você vai ser notificado. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até o próximo Porção de Fé, se Deus assim permitir.